Fala, meu povo, vamos dar sequência aqui no nosso estudo de Direito Constitucional, pessoal, falando hoje do controle concentrado de constitucionalidade e mais especificamente da ação direta de inconstitucionalidade, que talvez seja a ação padrão, que a partir dela a gente consegue compreender como é que funciona todo o controle de constitucionalidade concentrado no STF, tá bom? Então, só relembrando que o controle de constitucionalidade é a verificação da compatibilidade ou incompatibilidade das normas infraconstitucionais com a Constituição. A gente já estudou o controle difuso, que pode ser realizado por todo e qualquer juiz, e a gente está vendo agora o controle concentrado, que é realizado de forma abstrata no STF, tá bom? Certo, vamos dar sequência, vamos ver o que a gente tem para falar desse danado. Tá, quais são as ações do controle concentrado? Nós temos a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, a ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou seja, quando a Constituição manda fazer alguma coisa, essa coisa não foi feita, cabe a ADO, tá certo? A ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, quando o objetivo do legitimado não é que a norma seja declarada inconstitucional, mas que ela seja reconhecida como sendo constitucional, compatível com a Constituição, e a ADPF, que a gente já falou rapidamente aqui, que é uma espécie de remédio genérico, digamos assim, uma alternativa genérica, quando a gente não tem uma outra ação que possa resolver o problema, tá certo? Tá, então, essas são as ações. O que a gente tem para falar da nossa querida ADI? Pessoal, a ADI, ela é, como eu já falei, a ação direta de inconstitucionalidade. Ela vai ser referida usualmente, normalmente, como ADI, né, ADI ou ADIN, ADIN, tá bom? Ela é a ação típica do controle abstrato brasileiro. Então ela é a ação mais antiga e a ação padrão desse tipo de controle. E ela visa a defesa da Constituição da República Federativa do Brasil e, consequentemente, a defesa do próprio ordenamento jurídico, não é? Porque se nós temos uma Constituição e com essa Constituição existem leis infraconstitucionais, né? Leis que são inconstitucionais, leis que são incompatíveis com essa Constituição, veja, isso fragiliza a Constituição, isso gera contradições do ordenamento jurídico, isso fragiliza tudo, né? Isso complica tudo. Isso acarreta uma série de problemas, insegurança jurídica, fragilidade institucional, etc. Então é mais ou menos assim que a coisa funciona. A ADI, ou ADIN, ela é a ação típica do controle abstrato e ela visa defender a Constituição, consequentemente ela acaba visando a defesa do próprio ordenamento jurídico como um todo. Pessoal, só lembrando aqui, até deveria ter falado isso no começo, esqueci de falar. Como nossa aula aqui é introdutória em relação ao controle de constitucionalidade, como é que a gente está falando do controle em seus aspectos materiais, a gente não está falando do controle enquanto processo, ou seja, isso aqui não é uma aula de processo constitucional, a gente está tratando os aspectos materiais, certas questões que são bem interessantes, são bem relevantes, como por exemplo, os detalhes relacionados à medida cautelar na ADI, essas questões eu não irei aprofundar, eu até vou mencionar uma coisa ou outra, mas assim, essa é uma videoaula que é destinada a alunos que ainda não pagaram processo e, enfim, ainda precisam, digamos assim, de um alicerce um pouco maior e mais sólido para falar do processo constitucional em si, que é uma disciplina que quando aparece nas faculdades, na grade das faculdades, ela aparece lá no final. Então a gente tem Constitucional 1, 2 e 3 no começo e processo constitucional é corretamente colocado lá no final. Por quê? Porque depois que o cara viu processo civil, processo penal, sobretudo teoria do processo, aí ele está apto a ver, a estudar e a entender perfeitamente o processo constitucional. Tá, mas vamos dar sequência, tá bom? O que mais que a gente tem para falar? Legitimação ativa. Quem é que pode propor uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade? Os legitimados vão estar no artigo 103. Né? Quem é que pode fazer isso? São o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa de Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
o partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. O que a gente tem para falar em relação a esses legitimados do 103? O ideal é que a gente consiga memorizar realmente isso. Não precisa ser na ordem, mas que a gente entenda quais são, que a gente tenha o artigo 103, digamos assim, tatuado no olho, sabe? Que a gente não precise olhar para a Constituição para saber quais são, para lembrar quais são. Tem algum macete para isso? Tem, o pessoal faz uma esquematizaçãozinha em 3 pessoas, 3 mesas e 3 entidades, né? Eu não sei até onde esse macete, essa técnicazinha que pretende ser mnemônica, eu não sei até onde ela é tão válida, mas é possível fazer essa esquematizaçãozinha. 3 pessoas, presidente da República, procurador-geral da República e governador de Estado e Distrito Federal. 3 mesas, que seriam a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados e as mesas das Assembleias Legislativas. E as 3 entidades, que seriam o Conselho Federal da OAB, o partido político com representação no Congresso Nacional, Confederação Sindical, entidade de classe e âmbito nacional. Então, só recapitulando aqui, 3 pessoas, presidente, PGR e governador, 3 mesas, mesa do Senado, 1, da Câmara, 2 e das Assembleias Legislativas, 3, e 3 entidades que são Conselho Federal da OAB, partido político e Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Pessoal, vou chamar logo a atenção de vocês desde já. É Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional, não é regional, não é estadual, não é municipal, não é federação sindical, não é, sei lá, a entidade, a associação sindical, não. É necessário que seja uma confederação sindical ou entidade de âmbito nacional, tá bom? Certo. Com relação aos partidos políticos, é interessante falar desde já que ele precisa ter representação no Congresso Nacional, e para isso basta que ele tenha um deputado ou um senador. Ele teve um representante eleito no Congresso Nacional, ele pode propor a ação direta de inconstitucionalidade. Tá bom? Sobre esses legitimados, essas 3 pessoas, 3 mesas e 3 entidades, a Constituição, como vocês viram lá no artigo 103, vamos voltar aqui para o 103, a Constituição não faz nenhuma discriminação. Ela só diz que são legitimados ativos para propor a ADI, tá certo? Só que o STF veio construindo jurisprudencialmente a tese dos legitimados especiais e legitimados universais. O que é isso? Alguns desses legitimados, eles poderiam propor ADI sobre qualquer assunto. Se for uma lei ou ato normativo que cabe ADI e eles entendem que é inconstitucional, eles poderiam propor, tá certo? Esses seriam os legitimados universais. Os legitimados especiais, por sua vez, eles teriam que demonstrar o que a gente chama de pertinência temática. Ou seja, eles teriam que demonstrar um interesse de agir, tá certo? Então, quais seriam os legitimados especiais? Os legitimados especiais teriam que demonstrar um interesse de agir, uma pertinência temática entre o que eles fazem e o ato que está sendo impugnado. Eles vão ser as confederações sindicais, as entidades de classe de âmbito nacional, as mesas das Assembleias Legislativas Estaduais ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal e os governadores dos estados membros e do Distrito Federal. Então, esses são os legitimados especiais. Esses o STF entende que precisam demonstrar a pertinência temática. Ele tem que justificar por que é que ele está questionando a inconstitucionalidade daquela lei ou ato normativo. Então, basicamente, ele vai ter que dizer o seguinte: olha, STF, isso aqui diz respeito a mim por isso aqui me interessa por isso. Ele vai ter que fazer essa justificativa, vai ter que apresentar essa justificativa na petição da ADI. Já os legitimados universais não precisam fazer isso. Se eles entendem que a lei é inconstitucional, eles podem simplesmente apresentar uma ADI, propor uma ADI, não precisam justificar nada. Quem são os legitimados universais?
Presidente da República, Procurador-Geral da República, Mesa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Conselho Federal da OAB e o partido político com representação no Congresso Nacional. Esses são os legitimados universais, podem propor ADI sobre qualquer matéria, independentemente de comprovação de interesse, tá certo? Bom, então esquematizando isso rapidamente para a gente, para isso ficar bem claro e a gente não esquecer. Legitimados podem ser universais, que são o Presidente da República, Mesa da Câmara e do Senado, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB e os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Lembrando sempre que para ter representação no Congresso Nacional, basta ter um deputado federal eleito ou um senador eleito, não precisa nem ser um em cada casa não. Teve um ou outro, ele já tem representação no Congresso Nacional. E os legitimados especiais, que precisam demonstrar a pertinência temática. Quem são? Confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, mesas das Assembleias Legislativas ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal e os governadores dos estados membros e do Distrito Federal. Então esses precisam demonstrar, precisam justificar por que aquela matéria, aquele assunto que eles estão impugnando numa ADI diz respeito a eles. Qual é a pertinência temática que eles têm com aquela matéria, tá certo? Tudo certinho, tudo tranquilo. Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência então. O que é que a gente tem para falar ainda dessa danada? Objeto da ADI, aqui é muito interessante e muito importante, pessoal. O que é que pode ser objeto da ADI? Uma lei ou um ato normativo federal ou estadual posterior à Constituição Federal que esteja em vigor ainda e que afronte diretamente a Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos traduzir isso aqui, vamos trocar isso em miúdos. A lei ou ato normativo precisa ser federal ou estadual. Pablo, e se for uma lei municipal que é inconstitucional? Opa, não vai caber ADI. Então a gente vai ter que buscar outra alternativa, outra solução. Como, por exemplo, o controle difuso ou uma ADPF, a gente vai ter que buscar outro remédio que não a ADI, tá certo? Precisa ser posterior à Constituição da República Federativa do Brasil, então tem que ser de 88 para cá. Tem que ter sido uma lei ou ato normativo editado na vigência da atual Constituição. Pablo, e os anteriores? Os anteriores a gente considera que eles não foram recepcionados, então eles não estão mais valendo. Pablo, e se a gente achar que foi recepcionado, mas não foi, parecia que era compatível, não era? Isso já aconteceu com algumas leis ou artigos de lei, como, por exemplo, na lei de imprensa, isso aconteceu. Como é que faz? Como é que resolve isso? Pessoal, nesse caso não cabe ADI. Se for uma lei, o ato normativo anterior à Constituição, mais uma vez, a gente vai ter que buscar outra alternativa. Isso pode ser questionado via controle difuso, isso pode ser questionado via ADPF, isso pode ser questionado por outros meios, mas não vai caber ADI. É necessário ainda que essa lei esteja em vigor, ou seja, ela não pode ter sido revogada, então ela foi editada de 88 para cá e ela continua em vigor. Pablo, se ela foi revogada, eu não vou poder propor ADI? Na verdade, nós já não podemos propor ADI de nenhuma forma, né? Mas os legitimados não poderão propor a ADI, se a lei já foi revogada. Porque se ela já foi revogada, se essa lei ou ato normativo já foi revogado, não tem por que a gente querer retirar do ordenamento algo que não mais está lá. Ela já foi retirada do ordenamento, ela já foi revogada. Poxa, Pablo, mas e se, enquanto ela valia, ela gerou um prejuízo para mim, um dano para mim, ela criou um problema para mim, uma relação jurídica que eu quero questionar na justiça? Opa, se você quer questionar, você parte para outro tipo de ação, outro expediente. Então você dá entrada aí numa ação qualquer que seja, uma ação ordinária aí qualquer, talvez até um remédio constitucional, a depender do caso, não sei. Mas veja, não vai caber ADI se a lei, o ato normativo já foi revogado, tá bom? E é necessário ainda que afronte diretamente a Constituição. Então tem que ser uma lei ou ato normativo que se relacione diretamente com a Constituição. O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? Se for, por exemplo, um ato administrativo que tem seu fundamento não na Constituição, mas na lei, então se for, por exemplo, uma portaria, se for uma resolução, nesse caso não vai caber ADI, porque a gente nem fala que esse ato administrativo seria inconstitucional, a gente vai falar que ele é ilegal. Então a relação dele é com a lei, a relação da lei é com a Constituição.
Então, usando aquela ideiazinha da pirâmide, a gente vai questionar aquelas normas que estão logo abaixo da Constituição Federal, que vão ter seu fundamento diretamente na Constituição Federal. Aqui é interessante a gente relembrar um assunto que já foi visto em direito constitucional e é visto também em outras disciplinas, como direitos humanos, etc., direito internacional também, que é a questão dos tratados internacionais de direitos humanos. A gente sabe que os tratados internacionais, eles, em regra, entram no ordenamento jurídico brasileiro com status de lei ordinária federal, não é? Os tratados internacionais em geral. Então, tratados, sei lá, em matéria comercial, em quaisquer matérias que não sejam direitos humanos, tá bom? E os tratados de direitos humanos, especificamente, se forem aprovados no mesmo procedimento das emendas constitucionais, maioria de 3/5, em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, eles serão equivalentes às emendas constitucionais. A gente sabe que a vontade do Constituinte, nos termos do parágrafo 2º do artigo 5º, era que esses tratados já entrassem como norma inconstitucional e, enfim, veio aquele erro do STF que interpretou a Constituição de forma errada, o parágrafo 2º de forma errada. Aí veio o parágrafo 3º com a emenda 45 de 2004, que, enfim, tentou consertar isso. Depois o STF mudou o entendimento para aquela questão dos tratados anteriores à emenda 45 terem status supralegal. Enfim, tem todo esse debate, tá certo? Eu só quis chamar atenção para isso. O nosso foco aqui é: o tratado ele vai poder estar no mesmo nível hierárquico da Constituição ou ele vai poder estar abaixo da Constituição. Então, dependendo do tratado, ele vai se relacionar com a Constituição de uma forma ou de outra. E se for um tratado que tem claramente hierarquia de norma constitucional, nesse caso a gente vai falar até num controle de constitucionalidade, entre aspas, em relação a esse tratado, que é o que a doutrina vem chamando de controle de convencionalidade, tá certo? Mas enfim, só para a gente lembrar que nem tudo se resume à Constituição, lei e ato administrativo, existem também os tratados internacionais. Certo, tem mais alguma coisa que a gente tenha para falar sobre o objeto da ADI? Bom, só recapitular, só frisar isso para ficar bem claro, tá bom? Quais são os requisitos que a norma, que a lei, que o ato normativo que vai ser questionado numa ADI precisa atender? Tem que ter sido editada na vigência da atual Constituição, tem que estar em vigor, tem que implicar ofensa direta à Constituição Federal. Então, normas que afrontem a Constituição de norma indireta, normas que afrontem a Constituição de forma indireta, ou seja, de forma reflexa, que não se relacionam diretamente com a Constituição, mas se relacionam com a lei, essas não vão poder ser objeto de ADI, tá bom? Certo. Ainda sobre essa questão do objeto da ADI, pessoal, tem uma questão muito interessante que seria o que a gente vai chamar de causa de pedido, de vinculação ao pedido na ADI. O que eu quero dizer com isso? Tem um detalhe interessante que é o seguinte: se um dos legitimados lá do artigo 103 entra com uma ADI questionando um determinado artigo de lei em face de um dispositivo constitucional, então imagina aqui, por exemplo, a lei número 100, ela está sendo questionada em face da Constituição Federal, em face do artigo 1º da Constituição. Então, meu Deus, está ficando confuso. Deixa eu tentar deixar isso mais claro para vocês. Imagina a lei número 100, o artigo 1º dessa lei está sendo questionado por ser incompatível com o artigo 1º da Constituição Federal, tá certo? Esse é o tema, essa é a causa de pedir dessa ADI. Tá bom, como é que vai funcionar? O STF, no processo dessa ADI, ele vai poder discordar desse pedido, mas verificar uma outra incompatibilidade. Ele vai poder, digamos assim, fazer um pequeno ajuste. Então, o STF pode perceber o seguinte: olha, o artigo 1º da lei que você está questionando, ele é compatível com a Constituição, ou pelo menos é compatível com o artigo 1º da Constituição, mas ele afronta, sei lá, o artigo 2º da Constituição, o artigo 10 da Constituição. Nesse caso, o STF pode entender que aquele dispositivo que está sendo questionado, o artigo dispositivo que está sendo questionado, é inconstitucional com base em outro fundamento, que não é o que você trouxe, que não é o que o legitimado trouxe na ADI. O STF não pode, entretanto,
declarar inconstitucional um artigo ou dispositivo que não está sendo questionado. Então imagina que no julgamento um dos ministros do STF percebe o seguinte: eita, o artigo 10 da Lei 100 também é inconstitucional, também afronta a Constituição. Só que se o legitimado não pediu, se o legitimado não questionou o artigo 10, o STF não vai poder se pronunciar sobre isso. Então, basicamente é o seguinte: o STF vai responder ao que é perguntado. Se ele está sendo questionado em relação à constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 1º, ele vai responder isso, ainda que ele encontre um outro fundamento para declarar constitucional ou inconstitucional. Se ninguém questionou o artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, etc., os demais artigos, nesse caso ele não vai se manifestar, ele não vai falar nada sobre isso, tá bom? Certo, o que mais que a gente tem para falar dessa danada, dessa ADI, tomando cuidado aqui para a nossa videoaula não ficar extensa demais. Efeitos da decisão, pessoal, nós já discutimos um pouco sobre isso, já sabemos que é erga omnes, é para todos, já sabemos que é ex tunc, ou seja, retroage, se a lei nasceu inconstitucional, ela nem deveria ter nascido, tá bom? E ele é vinculante, não é? Exceto para o STF e para o Legislativo. Quando eu falo legislativo aqui, eu quero me referir ao processo legislativo. Então, o STF declarou uma determinada lei inconstitucional. Esse efeito é vinculante para o restante do judiciário e para a administração pública. Mas esse entendimento não vai vincular o próprio STF e não vai vincular o processo legislativo. Então, os legitimados lá do processo legislativo podem apresentar um projeto de lei sobre a mesma matéria, talvez até com o mesmo conteúdo. Esse projeto de lei pode ser discutido, pode ser votado e ele pode eventualmente ser aprovado, ser sancionado, promulgado, publicado. Isso pode acontecer, tá certo? Então, vai vincular o judiciário abaixo do STF. O STF, num pronunciamento futuro, pode até mudar de entendimento, não é? E não vai vincular o processo legislativo, que vai poder continuar deliberando sobre aquele assunto. O efeito é repristinatório, ou seja, se foi declarada inconstitucional uma lei número 2 e essa lei número 2 tinha revogado a lei número 1, se você matou a lei número 2, a lei número 1, que foi revogada pela lei número 2, ela vai voltar, tá certo? Então isso é o efeito repristinatório. Já tínhamos falado também um pouquinho sobre ele. Com relação a essa questão do efeito ex tunc, sempre lembrando que pode haver a modulação de efeitos pelo STF. Por questões de segurança jurídica, de justiça, o STF pode entender o seguinte: olha, deveria ser ex tunc, mas na verdade os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade vão ser daqui para frente, ou vão ser a partir do dia tal. Pode haver essa modulação dos efeitos. A gente já havia discutido razoavelmente os efeitos da decisão em uma videoaula anterior, não é? O que mais que a gente tem para falar dessa danada? Outros aspectos interessantes ou importantes. Impossibilidade de desistência. Se um dos legitimados propôs a ADI, ele não pode voltar atrás, ele não pode desistir, não é? É possível haver o pedido de informações pelo STF, às autoridades competentes, tá bom? Existe a admissibilidade de amicus curiae, que é um amigo da corte, não é? Seriam pessoas, instituições que teriam interesse no desenrolar da matéria. Vamos pegar um exemplo concreto aqui, um exemplo real disso, para que isso fique mais claro. Julgamento da pesquisa com células-tronco. Um julgamento já antigo, mas foi muito interessante. Recomendo até que vocês busquem os vídeos no YouTube para assistir, muito bom. No julgamento da pesquisa com células-tronco, para saber se feria o direito à vida ou não, diversas entidades constituíram advogados para serem amicus curiae no STF, para essas entidades funcionarem como amigos da corte, trazer outros pontos de vista, outras ideias para facilitar, enriquecer o debate e com isso ajudar o STF. Então, na época, entidades religiosas, por exemplo, entraram com o amicus curiae argumentando que a pesquisa com células-tronco não deveria ser permitida porque cada embrião daquele, cada célula-tronco embrionária daquela era um ser humano único e irrepetível, né? Era um ser humano único e irrepetível, ou seja,
você estaria destruindo uma vida em potencial, que era poderia ser, sei lá, o próximo Einstein, né? O próximo Gandhi, enfim, sei lá quem. Mas era um ser humano único e irrepetível, tá bom? E outras entidades relacionadas à ciência, à pesquisa, à medicina, entraram com um argumento contrário, então isso proporcionou um debate riquíssimo. Existe a possibilidade, portanto, de admissibilidade de amicus curiae. Não vai caber, entretanto, aquela intervenção de terceiros tradicional do processo civil, porque a intervenção de terceiros, a gente sabe, ela vai acontecer quando alguém tem interesse ou é diretamente afetado pela matéria discutida no caso concreto. E aqui a gente não tem um caso concreto. Aqui a gente está falando de comparação da lei com a Constituição em abstrato, tá bom? Detalhe importante, pessoal, o fato de a gente não ter um caso concreto, não ser fulano processando Beltrano, não haver um caso concreto em si, não significa que matéria de fato não possa ser discutida. Existe a possibilidade de discussão de matéria de fato numa ADI, a lei que regulamenta a ADI prevê isso, mas, enfim, a questão aqui é que o objeto da ação é a comparação de uma lei com a Constituição a fim de preservar o ordenamento jurídico, ou seja, retirar essa lei do ordenamento se ela for inconstitucional. Nós temos a participação do advogado-geral da União. O advogado-geral da União ele vai participar aqui como se ele fosse uma espécie de advogado da lei, defensor da lei. Então, teoricamente, a função do advogado-geral da União aqui é trazer argumentos favoráveis à constitucionalidade da lei. Só que ele tem autonomia para concordar com o pedido. O que eu quero dizer com isso? Em tese, a função do advogado-geral da União é defender a constitucionalidade da lei. Só que se ele entender que a lei é inconstitucional, ele vai poder se manifestar pela inconstitucionalidade. E temos também a participação do Procurador-Geral da República na função de custos legis e fiscal da lei, no caso aqui fiscal da Constituição. E aqui tem um detalhe interessante. O PGR, o Procurador-Geral da República, ele pode se manifestar inclusive contra uma ADI que ele mesmo protocolou. Isso seria... O Procurador-Geral da República pode, inclusive, se manifestar contra uma ADI que ele mesmo protocolou. Então ele deu entrada aí numa ADI argumentando que uma determinada lei era inconstitucional. Aí o processo seguiu, o STF o intimou para se manifestar sobre isso, ele pode ter mudado de ideia, ele agora achar que a lei é constitucional. Eu sei que isso parece um pouco estranho, isso parece não fazer sentido, mas é possível, porque ele também tem autonomia para se manifestar a favor ou contra a inconstitucionalidade da lei. Vai caber medida cautelar na ADI, então estando presentes os requisitos da concessão de uma medida cautelar, que são o fumus boni iuris e o periculo in mora, a fumaça do bom direito e o perigo na demora, é possível haver a concessão de uma medida liminar numa ADI. Como eu disse a vocês no começo, embora isso seja uma questão interessante, eu não vou entrar tanto nesses detalhes processuais, porque isso a gente vai estudar no futuro na disciplina adequada. O quórum da sessão vai ser de 8 ministros para instauração da sessão e para declaração da inconstitucionalidade é necessário que pelo menos 6 ministros votem pela inconstitucionalidade da lei. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa querida ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Eu espero sinceramente que vocês estejam gostando. E voltamos aí em breve com as demais ações constitucionais, ADO, ADC, ADPF, etc. Então, beijo no coração e vamos que vamos estudando aí, bom danado.